Capítulo 11. O ritmo. Tudo tem seu fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. A medida de sua oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta e equilibra. O Kybalion. O quinto grande princípio hermético, o princípio do ritmo, implica a verdade que em tudo se manifesta um movimento proporcional, um movimento de um lado para o outro, um fluxo e um refluxo, um movimento para frente e para trás, um movimento semelhante ao do pêndulo. Um movimento comparável ao das marés, que se manifesta entre os dois polos existentes nos planos físico, mental e espiritual. O princípio do ritmo é estreitamente ligado ao princípio da polaridade descrito no capítulo anterior. O ritmo se manifesta entre os dois polos estabelecidos pelo princípio da polaridade. Isso não significa, porém, que o pêndulo do ritmo oscile até os polos extremos, porque isto raramente acontece. Com efeito, na maioria dos casos é muito difícil estabelecer os extremos polares opostos, mas a oscilação ocorre primeiro em direção a um polo e em seguida ao outro. Há sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma elevação e um rebaixamento em todos os fenômenos do universo. Os sóis, os mundos, os homens, os animais, as plantas, os minerais, as forças, a energia, a mente, a matéria e mesmo o espírito manifestam esse princípio. O princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na vida histórica de todas as coisas e, por último, nos estados mentais do homem. Começando com as manifestações do espírito, do todo, pode-se dizer que existem a efusão e a infusão, a expiração e a inspiração de Brahman, como dizem os Brahmanes. Os universos são criados, atingem seu ponto mais baixo de materialidade e em seguida começam sua oscilação para o alto. Os sóis são formados e então, atingido o ponto máximo de seu poder, inicia-se seu processo de regressão. Depois, transformam-se em massas de matéria morta, à espera de outro impulso que fará nascer suas energias interiores e provocará o nascimento de um novo ciclo de vida solar. E o mesmo acontece com todos os mundos. Nascem, desenvolvem-se e morrem, só para voltarem a nascer. O mesmo se pode dizer de todas as coisas que têm estrutura e forma. Elas oscilam da ação à reação, do nascimento à morte, da atividade à inatividade, e depois voltam a refazer esse percurso. Assim é com todas as coisas viventes. Nascem, crescem e morrem. Assim é com todos os grandes movimentos, as filosofias, os credos, os costumes, as modas, os governos, as nações e todas as outras coisas. Nascimento, desenvolvimento, maturidade, decadência, morte. A oscilação do pêndulo está sempre em evidência. A noite segue o dia, e o dia segue a noite. O pêndulo oscila do outono ao inverno, e depois refaz o mesmo caminho. Os corpúsculos, os átomos, as moléculas e todas as massas de matéria oscilam ao redor do círculo que lhes é natural. Não existe nada que se possa chamar de repouso absoluto ou cessação de movimento, e todo movimento participa do ritmo. O princípio é de aplicação universal. Pode adaptar-se a qualquer questão ou fenômeno de qualquer dos diversos planos de vida. Pode ser aplicado a qualquer fase da atividade humana. Sempre existe a oscilação rítmica de um polo a outro. O pêndulo universal está sempre em movimento. As marés da vida sobem e descem de acordo com a lei. A ciência moderna compreende bem o princípio do ritmo, considerado como uma lei universal quando aplicado às coisas materiais. Mas os hermetistas levam o princípio muito além e sabem que suas manifestações e influências se estendem às atividades mentais do homem, o que explica a desconcertante sucessão de estados de espírito, sentimentos e outras mudanças desagradáveis e desconcertantes que observamos em nós mesmos. Mas os hermetistas, estudando as operações desse princípio, aprenderam a evitar, por meio da transmutação,
algumas de suas atividades. Os mestres hermetistas há muito tempo descobriram que, conquanto o princípio do ritmo fosse invariável e estivesse sempre em evidência nos fenômenos mentais, ainda havia dois planos de sua manifestação no que diz respeito aos fenômenos mentais. Descobriram que havia dois planos gerais de consciência, o inferior e o superior. O conhecimento desse fato permitiu-lhes ascender ao plano superior e, desse modo, escapar da vibração do pêndulo rítmico que se manifestava no plano inferior. Em outras palavras, a oscilação do pêndulo ocorria no plano inconsciente e a consciência não era afetada. A isso chamavam de lei da neutralização. Suas operações consistem na elevação do ego acima das vibrações do plano inconsciente da atividade mental, de modo que a oscilação negativa do pêndulo não se manifesta na consciência, razão pela qual não são afetados. É semelhante a elevar-se acima de uma coisa, deixando-a passar debaixo de vós. O mestre hermetista, ou estudante avançado, polariza-se em seu polo desejado e, por um processo semelhante à recusa, a participar da oscilação de retorno, ou, se preferir, uma negação de sua influência sobre ele. Mantém-se firme em sua posição polarizada, permitindo que o pêndulo mental execute sua oscilação de retorno no plano inconsciente. Todas as pessoas que atingiram qualquer grau de mestria pessoal realizam isso mais ou menos inconscientemente, e ao não permitirem que seus humores e estados mentais negativos afetem, aplicam a lei da neutralização. O mestre, porém, leva essa lei a um grau ainda bem mais elevado de progresso e, pelo uso da sua vontade, atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase inacreditável para aqueles que se permitem deixar levar para trás e para diante pelo pêndulo mental dos humores e sentimentos. A importância disso pode ser constatada por qualquer pessoa de natureza reflexiva que compreenda como a maioria dos seus semelhantes constitui um conjunto de criaturas dotadas de humores, sentimentos e emoções e quão insignificante é o domínio que elas têm sobre si mesmas. Se quiseres parar para fazer uma reflexão, vereis quantas oscilações de ritmo afetaram vossa vida, como um período de entusiasmo foi invariavelmente seguido por sentimentos e estados de depressão. Do mesmo modo, vossas condições e períodos de coragem foram seguidos por iguais sensações de medo. E assim as coisas sempre se passaram com a maioria das pessoas, altos e baixos sucedendo-se uns aos outros, sem que elas jamais suspeitassem do motivo ou da razão desses fenômenos mentais. A compreensão das operações desse princípio dará às pessoas a chave do domínio dessas oscilações rítmicas dos sentimentos, permitindo-lhes conhecer-se melhor e evitar ser arrastados por esses fluxos e refluxos. A vontade é superior à manifestação consciente desse princípio, embora o princípio em si nunca possa ser destruído. Podemos escapar dos seus efeitos, mas ainda assim o princípio estará em operação. O pêndulo sempre oscila, embora possamos impedir que ele nos arraste consigo. Há outros tipos de operação desse princípio do ritmo sobre os quais gostaríamos de falar agora. De suas operações faz parte aquilo que se conhece como lei da compensação. Uma das definições ou significados do verbo compensar é contrabalançar, que é o sentido em que os hermetistas empregam o termo. É a essa lei de compensação que o Kybalion se refere quando diz: a medida da oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo compensa. A lei da compensação é a que nos diz que o movimento numa direção determina o movimento na direção oposta, ou para o polo oposto. Um balança ou contrabalança o outro. No plano físico, vemos muitos exemplos desta lei. O pêndulo do relógio percorre uma certa distância à direita e depois uma distância igual à esquerda. As estações se contrabalançam umas às outras da mesma forma. As marés seguem a mesma lei. E a mesma lei manifesta-se em todos os fenômenos do ritmo. O pêndulo, com uma oscilação breve numa direção, tem uma oscilação igualmente breve na outra, enquanto uma oscilação longa à direita significa, invariavelmente, a mesma coisa no que diz respeito à esquerda. Um objeto atirado para cima a uma determinada altura tem a mesma distância a percorrer em seu caminho de volta. A força com que o projétil é lançado à altura de 2 km será a mesma quando ele retornar à Terra. Essa lei é constante no plano físico, como nos mostrará uma consulta às obras das mais qualificadas autoridades que já abordaram esse tema. Os hermetistas, porém, vão muito mais longe. Eles ensinam que os estados mentais de um homem estão sujeitos à mesma lei.
O homem que tem prazeres intensos está sujeito a sofrimentos desmedidos, ao passo que aquele que sente apenas um sofrimento ligeiro não é capaz de sentir nada além de um prazer inexpressivo. O porco sofre, mas seu sofrimento mental é mínimo, portanto, é compensado. E, por outro lado, há outros animais sobre os quais podemos dizer que são profundamente felizes, mas cujo sistema nervoso e temperamento levam-nos a passar por grandes sofrimentos. E assim é com o homem. Existem temperamentos que permitem um grau de prazer quase insignificante e graus de sofrimento igualmente baixos. Ao contrário, há outros que são capazes de prazeres intensos, mas também de grandes sofrimentos. A regra é que a capacidade de sofrimento ou prazer é contrabalançada em cada indivíduo. A lei da compensação está aí em constante atuação. Contudo, os hermetistas ainda vão mais além nesse assunto. Eles ensinam que, antes que uma pessoa possa desfrutar de um certo grau de prazer, deverá ter oscilado, proporcionalmente, até o polo oposto desse sentimento. Dizem eles, porém, que o negativo antecede o positivo nesse aspecto da questão, ou seja, que do fato de ter vivenciado certo grau de prazer, não se segue que a pessoa deverá pagar por isso com um grau correspondente de sofrimento. Ao contrário, o prazer é a oscilação rítmica, segundo a lei da compensação, para um grau de sofrimento anteriormente vivenciado, seja na vida presente ou numa encarnação anterior. Isso lança uma nova luz sobre o problema do sofrimento. Os hermetistas consideram a cadeia de vidas como algo contínuo, como se fizesse parte de uma vida da pessoa, de modo que, em consequência, a oscilação rítmica fosse entendida dessa maneira, ainda que não tivesse nenhum significado, a não ser que se admitisse a verdade da reencarnação. Contudo, os hermetistas sustentam que tanto o mestre como o estudante avançado são capazes de evitar a oscilação para o lado do sofrimento, graças ao processo de neutralização já aqui mencionado. Quando alçados ao plano superior do ego, muitas das experiências às quais se submetem os que habitam o plano inferior podem ser eludidas e evitadas. A lei da compensação tem um papel importante na vida dos homens e das mulheres. Ver-se-á que geralmente uma pessoa paga o preço de tudo que possui ou que lhe falta. Se tem alguma coisa, carece de outra. A balança está em equilíbrio. Ninguém consegue tirar pedra em casa de marimbondo e sair de mansinho. Tudo tem seus lados agradáveis e desagradáveis. As coisas que se ganham são sempre pagas pelas coisas que se perdem. O rico tem muito do que falta ao pobre, ao mesmo tempo que o pobre também tem coisas que estão fora do alcance dos ricos. O milionário pode ser obcecado por dar grandes festas e ter a riqueza necessária para sustentar todos os luxos e delícias que põe à mesa, mas é possível que lhe falte o apetite para desfrutá-los. Ele inveja o apetite e a digestão do operário, que carece da opulência e das inclinações do milionário, e que tem mais prazer com seu simples alinhamento do que o milionário poderia ter, caso seu apetite não estivesse enfastiado, nem sua digestão arruinada, porque as necessidades, os hábitos e as inclinações diferem. E assim são as coisas em nossa vida. A lei da compensação está sempre em ação, empenhando-se em equilibrar e contrabalançar, e sempre alcançando seu objetivo com o tempo, ainda que muitas vidas possam ser necessárias para que a oscilação do pêndulo do ritmo efetue seu movimento de retorno. Capítulo 12. A causalidade.